Olá, meu nome é Ulisses Alves. Seja bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Esta é a 7ª aula de nosso curso de HTML e hoje nós estaremos discutindo sobre cabeçalhos HTML. Os cabeçalhos HTML são definidos com as tags H1 até H6. Como nós já mostramos em uma aula anterior, nós digitamos as tags de H1, H2, H3, H4, 5 e 6 para informar cabeçalhos em HTML. Aqui no conteúdo do elemento nós colocamos o texto que nós queremos que apareça no cabeçalho. Por exemplo, cabeçalho 1. Vamos colocar assim. Aqui vai ser 2. Aqui 3. Aqui 4. 5 e 6. Então aqui nós temos 6 cabeçalhos em HTML, indo do cabeçalho de nível 1, que é o mais importante, até o cabeçalho de nível 6, que é o menos importante, ou de menor importância. Vamos salvar esse arquivo, criar uma nova pasta, aula 7. Chamarei ele de aula 7.html. Vamos visualizar a página no browser. Aula 7.html. Estão aqui nossos cabeçalhos. Desde o mais importante, desde o de nível 1, passando pelo nível 2, nível 3 e vai diminuindo até chegar no nível 6. Cabeçalho nível 6 é o de menor importância e cabeçalho nível 1 é o de maior importância, como a gente já falou em uma aula anterior. A importância dos cabeçalhos. Os motores de busca usam os cabeçalhos para indexar a estrutura e conteúdo de suas páginas web. Os usuários buscam o conteúdo que mais lhes interessa em suas páginas por meio de seus cabeçalhos. É importante usar cabeçalhos para mostrar a estrutura do documento, de forma semelhante aos cabeçalhos encontrados nos livros. Elementos H1 devem ser usados para cabeçalhos principais, seguidos pelos elementos H2 e então H3, etc. Ou seja, o título principal da página será a tag H1, o subtítulo H2, o título de uma seção H3, etc. E assim por diante, até H6, seguindo a ordem de prioridade aí de 1 até 6. Ok? Utilize cabeçalhos HTML apenas para representar cabeçalhos. Não use cabeçalhos para tornar o texto grande ou em negrito. Por exemplo, pode ser tentador aí a pessoa que ainda não conhece muito de HTML querer utilizar a tag H6, por exemplo, para mostrar um texto negrito, ou então a tag H5, né? O texto não vai ficar tão grande e vai ficar negrito. Mas o objetivo da tag de cabeçalho é apenas mostrar cabeçalho e não tornar o texto maior e nem negrito. Então, a ideia é sempre você utilizar estilo CSS para enegrecer seus textos, dar qualquer estilo para ele. E quando desejado um cabeçalho, aí você utiliza a tag H1 até H6. Certo? Não vamos misturar as coisas. Deixa as tags de cabeçalho apenas para cabeçalho e as demais tags para o objetivo delas, específico delas. Cada cabeçalho HTML tem um tamanho padrão, como a gente já viu aqui. Desde o grande H1 até H6, que é o pequenininho. Contudo, você pode especificar o tamanho para qualquer cabeçalho com o atributo Style, que nós vimos na aula anterior, usando a propriedade CSS Font Size. Por exemplo, aqui a gente suponha que aqui a gente tem o cabeçalho 6, está muito pequeno, mas a gente quer que ele seja maior. Então a gente pode vir aqui, adicionar a tag Style, e aqui a gente digita Font Size. Vamos dar 80 pixels tamanho para a fonte dele. Vamos ver o que acontece. Ele ficou bem maior. Certo? Até exagerado. Não precisa ser um tamanho tão
grande assim, né? Ou então, se o H1 você quer diminuir o tamanho dele um pouco, também você pode usar style igual font size. Vamos dar só 10 pixels para ele, por exemplo. Aí, diminuiu o cabeçalho nível 1. Ficou pequeno demais, então é sempre avaliando aí. Dessa forma, com a tag style e o atributo font size, CSS, a gente consegue alterar o tamanho dos cabeçalhos e não ficar dependendo do tamanho padrão do estilo do browser. Beleza? Linhas horizontais. A tag HR define uma quebra temática em uma página HTML e é, na maioria das vezes, mostrada como uma linha horizontal. Por exemplo, vamos apagar esses cabeçalhos aqui e vamos escrever aqui duas seções separadas na mesma página. Vamos separar elas por uma tag HR. A gente vai ter um cabeçalho inicial aqui de nível 1, cabeçalho principal. Vamos colocar um parágrafo aqui dentro dele. Esta é minha primeira seção. E vamos, depois desse parágrafo, vamos colocar a tag HR. E abaixo dela vamos colocar uma tag H2, um título secundário, cabeçalho secundário, vamos por assim, e um outro parágrafo. Esta é minha seção de menor importância. Certo? Então aqui nós temos uma tag HR, que como vocês verão na página, ela divide essa página em duas áreas diferentes. Uma na parte de cima que tem o cabeçalho 1 com o parágrafo e a outra na parte de baixo que tem o cabeçalho nível 2 também com um parágrafo. Vamos atualizar a página. Está aí, nós temos aqui uma tag HR separando um tema na página. Por exemplo, aqui em cima tem um tema principal e aqui nós mudamos de tema para alguma informação secundária da página. Isso ajuda o usuário a identificar que são seções separadas e distintas à página, portanto, as informações contidas abaixo do HR são logicamente diferentes das que estão contidas acima, ok? Serve para separar assuntos dentro da página, certo? Você pode pensar nela dessa forma. Para a gente fechar aqui essa aula, vamos falar rapidamente sobre um outro tipo de cabeçalho, que é a tag head aqui em cima. Head, na qual nós colocamos o título da página. E vamos falar um pouco sobre esse cabeçalho aqui, que não tem nada a ver com os cabeçalhos de texto. Esse aqui é o cabeçalho da página. O elemento head é um container para metadados. Metadados HTML são dados sobre o documento HTML, ou seja, são informações sobre a própria página. Os metadados não são mostrados. Eles são apenas processados pelo browser para ele identificar dados sobre a própria página, como nós acabamos de dizer, e tratar ela de uma forma diferente aí, de acordo com o que o programador, o desenvolvedor, está desejando informar ao browser sobre aquela página específica. O elemento head é colocado entre as tags HTML e body, ou seja, entre o início do documento, que é a tag HTML, e o início da tag body, que vem após o head. Então nós colocamos um head aqui. Primeiro abrimos a página com HTML, logo em seguida nós colocamos head, e depois do head vem o body. Um exemplo de meta-informação ou metadado que a gente pode dar para uma página é informar o conjunto de caracteres na qual ela foi escrita. Por exemplo, aqui após a tag title, dentro de head, aqui nós temos head, title, e abaixo de title a gente pode escrever o seguinte: meta, a tag meta, e o atributo aqui char_set igual, e dentro dele nós colocamos aí o tipo, o conjunto de caracteres que nós queremos para essa página. Por exemplo, aqui o TF8, nesse caso. Então nós temos aqui uma meta tag
que é uma informação sobre a própria página. Nós estamos dizendo que essa página, o conjunto de caracteres dela é UTF-8. Beleza? Bom, para esse momento ainda não é necessário que a gente se aprofunde em metadados por enquanto. Mais na frente no curso a gente pode discutir isso em maior profundidade. Mas no momento é suficiente entender que os metadados tipicamente definem o título do documento, que nós temos aqui, o title, o conjunto de caracteres, eles podem definir também estilos, links, scripts e outras informações relacionadas com a nossa página HTML. Basicamente isso. Bom, pessoal, para essa aula de hoje é isso que a gente tinha para discutir. Um pouco aí sobre cabeçalhos em HTML e outras tags. E também as meta-informações do documento. Na nossa próxima aula nós vamos discutir em maior profundidade sobre parágrafos. Até o momento a gente tem visto parágrafos apenas de forma bem simples, mas a gente vai dar uma aprofundada em parágrafos na nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para estar acompanhando aí o nosso curso enquanto nós vamos postando as aulas, vocês vão sendo notificados e também de outros vídeos que a gente pode ir postando também. E eu peço que você compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aí embaixo do vídeo falando o que você achou da aula, se tem alguma dúvida, qualquer coisa, a gente vai estar respondendo. E abraços, obrigado por nos assistir e vejo vocês em nossa próxima aula. Até lá!